A Copa do Mundo vai ser um teste de estresse para o mercado, para vocês operadores? Como é que funciona isso na Flutter Brasil? Certamente a Copa do Mundo ela vai ser um teste para os operadores, né? Eu não digo que vai ser um teste para o modelo regulatório, porque a gente já vai estar em operação há 1 ano e meio, mas ele vai ser um teste de estresse para os operadores. A gente vai ter um volume grande de expectativa de um volume grande de novos apostadores, um aumento de um volume grande de apostas. Então, a partir do momento que você tem esses picos de volume, você tem que estar preparado para receber isso, em termos tanto operacionais como em termos de infraestrutura. Então, vou dar um exemplo. Imagina que, assim, perto de começar uma partida assim importante, você tem um volume grande de clientes querendo se cadastrar na ferramenta. Você tem que estar na plataforma, você tem que estar preparado para aguentar cadastro de clientes, validação de clientes. Não existe flexibilização do processo de KYC, porque você está tendo um volume grande de novos cadastros no momento de pico. Então, você tem que estar preparado para isso. Ao mesmo tempo, um volume grande de apostas em determinadas partidas. Então, a sua infraestrutura ela tem que estar montada de forma robusta, você tem que ter uma capacidade operacional grande, você tem que ter uma operação escalável para você conseguir absorver essa demanda. E no caso da Flutter Brasil, especificamente, a gente se preparou por isso há bastante tempo. Nós já tivemos a Copa do Mundo dos Clubes nos Estados Unidos, que ela também serviu para a gente testar a robustez da nossa operação, né? A gente teve até os times brasileiros indo mais longe do que todo mundo imaginou que antes de começar a competição, de que eles iriam. Então, isso já foi um teste para a gente. E o que eu costumo sempre falar, né? No caso da Flutter Brasil, a gente tem a expertise de uma operação global, né? A gente opera no mundo todo, a gente opera em mercados maduros, a gente opera em grandes mercados como Estados Unidos, Europa, Inglaterra, e nós já vivenciamos isso e eventos como a Copa do Mundo nesses outros mercados. Então, todo esse aprendizado, toda essa expertise do que foi feito, o que deu certo, o que não deu certo, certamente a gente usa na nossa operação e é um diferencial que a gente acredita que a gente sai na frente de diversos outros operadores em questão de escalabilidade, em questão de robustez de operação, porque a gente já vivenciou isso em outros mercados. Além de se preparar aqui, a gente já vivenciou essa experiência em outros mercados. Entendi. E de onde surgiu a ideia do Vini Sênior? O Vini Sênior, ele representa de forma criativa o comportamento que a gente quer estimular no apostador, que é o apostador que joga com controle. Então, a ideia do Vini Sênior nasceu justamente dessa visão que o jogo responsável ele não deve ser tratado apenas como uma reação a um problema. Ele é uma parte natural da experiência do entretenimento. Então, a gente, por opção, entendeu que a gente deveria, nesse momento, dar visibilidade às ferramentas de autogestão que o apostador tem disponível na nossa plataforma, né? A gente entende que é uma das formas que está na mão do apostador, enquanto ele está numa experiência saudável, de configurar seus limites, seja limite de tempo, limite de depósito, estabelecimento de pausas, estabelecer o seu limite aceitável de perdas e utilizar os diferentes mecanismos que ajudam ele a ter essa relação saudável. Então, a criatividade da campanha foi justamente tentar traduzir e transformar esse tema em algo mais próximo e fácil de assimilar para o apostador. Quando a gente mostrou o Vini Júnior numa versão mais madura e ele dando diversas dicas de forma criativa e divertida de como manter controle, a gente fez um elo, a gente tentou fazer esse elo que é justamente reforçar essa mensagem de que a maturidade no jogo significa sempre manter o controle na experiência. E esse é um compromisso da Flutter Brasil, não só na Bet Nassau, como na Betfair, que é oferecer esse entretenimento de forma segura, de forma responsável
e que o apostador esteja sempre em controle para manter o entretenimento como ele deve ser, que é uma opção saudável e divertida para ele usufruir. E tá, ótimo. E qual é o papel da operadora nessa mensagem, em passar essa mensagem, principalmente em ano de Copa do Mundo? Como você disse, nós vamos ter um pico grande de operações, né? Qual é o papel do operador nesse momento? Bom, eu acho que o papel do operador em qualquer momento ele tem que educar o apostador. As apostas no Brasil elas são relativamente recentes, né? A gente teve um período pré-regulamentação onde a gente entende que teve um volume muito grande de operadores do Brasil e nem todos eles tinham o mesmo propósito, a mesma cultura de proteção que a BEST Nacional já tinha, mesmo antes da regulamentação. Então, a gente entende que o operador ele tem assim um dever ético de educar o apostador médio de forma geral em como é que ele deve lidar e como é que ele deve trabalhar a questão das apostas para que isso seja efetivamente um entretenimento, que não cruze nenhum limite e deixe de ser uma experiência agradável e passe a se tornar um problema na vida dele. E a questão da Copa do Mundo é o seguinte: a visibilidade da Copa do Mundo. A Copa do Mundo é onde existe uma concentração muito grande do público geral para esse evento, né? Assim, é uma visibilidade gigantesca e, naturalmente, isso faz com que o investimento de comunicação, não só dos operadores, mas o investimento de comunicação geral, esteja voltado para esse momento de Copa do Mundo. Então, é uma grande oportunidade de você até, por mais que de você educar não só o apostador, mas o não apostador, porque a gente entende que existem pessoas que não entendem o jogo como um entretenimento para ela, o que é perfeitamente assim natural. Ninguém é obrigado a gostar de apostas, mas ele precisa entender que os operadores legalizados, eles trabalham dentro de princípios éticos, princípios morais, princípios de proteção ao apostador. Então, por mais que você não seja um apostador, se a comunicação durante a Copa do Mundo for uma comunicação responsável, uma comunicação em parte educativa, onde você trabalha para garantir que a aposta se mantenha nesse campo do entretenimento, se mantenha no campo do divertimento saudável, isso ajuda um pouco a você diminuir esse estigma de uma indústria que trabalha a comunicação de forma predatória. Então, para o apostador em si, é importante porque ele mantém o controle, mantém o seu envolvimento com as apostas de forma saudável, responsável, entretenimento, como é que ele deve ser. E para o não apostador, você posiciona a indústria como uma indústria que não está buscando ter vantagens financeiras em cima de um comportamento descontrolado do apostador. Ela quer que o apostador entenda que a aposta é uma opção de entretenimento saudável para ele, escolha as apostas como um entretenimento de opção dele, porque eu não entendo que os operadores de apostas eles concorrem somente entre si. Eles concorrem com outras formas de entretenimento, né? A pessoa pode ir ao cinema, pode ir ao teatro, pode ficar nas redes sociais, pode ir para uma plataforma de streaming. Ele tem diversas opções para se entreter, incluindo as apostas. Então, primeiro, você tem que ser visto como uma opção de entretenimento legítima, né, com aceitação social, e depois sim você ser visto como um operador de destaque dentro dessa categoria de entretenimento. E é fundamental também a gente conseguir distanciar operadores legalizados de operadores ilegais. A gente sabe que existe ainda uma presença grande
de operadores ilegais operando no Brasil. É um trabalho hercúleo que o regulador está fazendo, mas a gente sabe que não é fácil você acabar de uma hora para outra com os operadores ilegais. Então, a Copa do Mundo e esse volume de comunicação, ele vai servir para que o apostador enxergue que a indústria regulada de apostas não é a melhor opção de entretenimento de apostas para ele. É a única opção de apostas para ele. Se você quiser apostar, o mercado legal não é uma opção para você. Se você quiser apostar, o mercado legal é a sua única opção. Então, essa concentração de atenção e essa concentração de investimento, se o mercado legalizado souber trabalhar nesse contexto de forma que o jogo responsável e a comunicação responsável sejam amplamente divulgadas, isso vai ser um ganho assim muito grande para a imagem da indústria. E assim, eu não enxergo assim nos próximos tempos, talvez quando chegarem os Jogos Olímpicos, um evento esportivo de tanta visibilidade quanto a Copa do Mundo que nos permita, em curto período de tempo, atingir objetivos tão importantes para a indústria. Entendi. E como a Flutter está preparada para esse momento? O que você pode contar para a gente? Bom, a Flutter ela se preparou há muito tempo de diversas formas, né? Tanto operacionalmente, né? Eu já falei, né, da questão da nossa infraestrutura robusta, que a gente está preparado para escalar a operação, está preparado para aguentar os picos, seja de cadastro, seja de apostas. A gente está preparado para monitorar o comportamento dos apostadores. A gente sabe que com o aumento de volume de apostas, você também precisa ter condições de fazer um monitoramento para garantir que a relação do apostador com a casa de apostas ou com as apostas em si estejam dentro de um patamar saudável. A gente entende que assim, o jogo problemático, ele, no mundo inteiro, não só no Brasil, ele é percentualmente muito pequeno, mas ele existe, e essas pessoas que desenvolvem o jogo problemático, elas merecem que os apostadores tenham essa preocupação de proteção com ele. Então, a gente está preparado para monitorar, a gente tem a parceria com o EBAC para caso seja identificado algum desvio de comportamento, a gente encaminha para um EBAC, a Empresa Brasileira de Atendimento ao Compulsivo, né, que é uma empresa referência na parte, digamos, de saúde, de tratamento de psicólogos, para atender pessoas que desenvolvem essa questão de jogo problemático. Então, a gente tem essa parceria estratégica para, por mais que seja uma minoria, em sendo identificado, a gente encaminhar para tratamento especializado, para acolhimento, e certamente, do nosso lado operacional, você aí interrompe a relação de apostas com esse tipo de apostador, para evitar, principalmente, que ele desenvolva problemas que não eram os objetivos quando ele resolveu começar a apostar, né? Aposta é entretenimento, então certamente ninguém entra no mundo de apostas para enfrentar um problema. Então é dever do apostador também trabalhar isso. Estamos preparados nessa frente, e você está vendo aí, a gente já falou um pouco da campanha do Vini Sênior, estamos nos preparando na parte de comunicação, nessa parte educativa, para primeiro, servir. A Flutter Brasil é referência no Brasil, é um dos maiores operadores do Brasil, uma empresa de espectro global, né? A gente opera no mundo todo, então a gente sabe que tudo que a gente faz, ele ecoa nesse ambiente de apostas do Brasil. Então a gente quer ser referência e puxar, digamos, o sarrafo da indústria lá para cima, para que todo mundo também desenvolva suas campanhas educativas de jogo responsável, e ao mesmo tempo a gente quer ser enxergado como a melhor opção de entretenimento para o apostador, né? Uma empresa que efetivamente
tem como propósito a proteção ao apostador, a proporcionar uma experiência saudável e agradável para o apostador. Então, toda a nossa plataforma, ela passou recentemente, se você entrar no site da Bet Nacional, você vai ver que ali o time de produto fez um trabalho assim muito legal e a experiência de navegar no nosso site também está diferente. Então, a gente, há muito tempo, está se preparando para, quando chegar nesse momento de Copa do Mundo, a gente está pronto para atender as expectativas do apostador, e a gente não está só preparado, a gente está ansioso e otimista com a chegada da Copa do Mundo. Marco, vamos entender, na verdade, como é que a operadora ela equilibra, né, uma experiência. Você falou sobre o time de produto fazer desenvolver um produto muito bom para o cliente, né? Que ele se sinta à vontade, que ele se sinta bem em apostar, em se divertir no site da Bet Nacional. Como é que equilibra essa personalização, essa experiência para o cliente seja cada vez mais própria com as campanhas de jogo responsável, para que ele entenda que, ao mesmo tempo que ele tem uma situação, um momento muito agradável quando ele está na Bet Nacional, como é que equilibra isso com a conscientização e as campanhas de jogo responsável? Então, Paulo, a tecnologia, ela permite cada vez mais uma experiência personalizada, assim, do apostador, né? Não só no ambiente de apostas, mas em qualquer indústria. Eu costumo brincar quando você vai ao supermercado lá e você coloca o seu CPF no caixa para passar suas compras, ele tem todo o seu histórico de compras, e a partir disso você começa a receber as ofertas personalizadas com o tipo de produto que você consome. E nas apostas não é diferente. Só que o que acontece? A personalização, ela tem que servir à experiência do usuário, ela nunca deve incentivar comportamentos de risco, né? Então, o equilíbrio é justamente usar essa tecnologia, esses dados, para essa experiência mais adequada para o perfil, mas sem ultrapassar os limites de responsabilidade. Então, na prática, isso significa oferecer conteúdo, comunicação, recomendação com o perfil e com o comportamento do apostador, mas nunca de forma a pressionar o consumo ou explorar vulnerabilidades assim, financeiras, emocionais. Assim, é preciso. Você tem toda uma inteligência de dados, essa inteligência de dados ela tem que servir ao usuário, porque isso é uma operação de longo prazo. A gente não está correndo uma corrida de 100 metros, a gente está correndo uma maratona. Então, é importante para a indústria e para a Flutter, especificamente, que a gente tenha consumidores satisfeitos, que entendam que nós somos a melhor opção de entretenimento e que passem uma jornada de tempo muito grande conosco, sempre jogando e tudo. Assim, o lucro da operação, a sustentabilidade da operação vem para isso. Ele é bom para os dois lados, é bom para o operador que tem um cliente a longo prazo e é bom para o apostador que está consumindo um entretenimento que está sendo saudável para ele, e por isso ele está voltando. Então, a personalização é justamente para isso. Ó. Eu entendo que o apostador tem esse tipo de preferência, então vamos assim oferecer conteúdos ou comunicações que estejam dentro do perfil que ele já demonstrou. Assim, você pode oferecer para ele, de repente você tem um jogo novo que esteja assim alinhado a algo que ele costuma jogar, você oferecer para ele experimentar, isso tudo faz parte da personalização. O que você não pode é usar essa inteligência de dados de forma a desvirtuar o comportamento dele, de forma que ele ultrapasse os limites, porque aí é o uso da tecnologia e dos dados de uma forma não responsável, né? Sim, sim, claro. E dentro desse ponto, né, que você fala sobre como personalizar, como trazer os dados como a principal ferramenta, né, uma das principais ferramentas de apoio das casas para identificar,
para prevenir e até para poder dar assistência a quem está experimentando problemas com o jogo, né? Quais tecnologias a Bet Nacional hoje aplica nesse controle, nesse monitoramento? Então, na realidade, isso é uma inteligência, foi o que você falou, isso é uma inteligência de dados. Os mesmos dados que estão disponíveis para você personalizar a experiência, eles estão disponíveis para você monitorar o comportamento do apostador, né? É muito cômodo você querer usar os dados só para ofertar uma aposta e não usar os dados para monitorar o comportamento. Então, a gente monitora esses dados, desvios de padrão, por exemplo, assim, vou dar alguns exemplos que são comportamentos que podem indicar que o apostador está assim, saindo de um limite razoável de apostas. Aumento gradual do volume de apostas, apostas durante a madrugada, apostador que tenta reverter ou aumentar os limites que ele mesmo estabeleceu. Digamos que ele estabeleceu um limite de tempo, um limite de depósito na plataforma. E aí ele atingiu esse limite de depósito e ele automaticamente tenta, assim, no momento que ele atingiu aquele limite, ele tenta entrar na plataforma e tenta reverter esse limite. Uma pessoa que cancela saque, enfim, tem uma série de comportamentos que eles são indícios de que essa pessoa pode estar, que ele pode estar saindo, não são garantias, mas são indicativos de que essa pessoa precisa de um monitoramento. Isso você consegue através de inteligência de dados, né? São volumes assim gigantescos de transações, você não consegue fazer um trabalho desse de forma assim manual, né? Esse trabalho ele tem que ser automatizado. Obviamente que esse trabalho automatizado ele gera alertas, ele gera reportes. Algumas intervenções elas são automáticas, por exemplo, no caso das ferramentas. Se a pessoa estabeleceu lá um limite de tempo de sessão e ela atingiu esse tempo de sessão, aí é uma intervenção automática. Ele atingiu o limite dele e ele vai ficar bloqueado até o próximo dia, onde ou seja, o limite que ele botou, o limite pode ser diário, pode ser semanal, ele pode ser mensal, ou seja, a partir do momento que passa o limite que ele mesmo estabeleceu, aí ele está disponível para apostar de novo, mas essa intervenção automática. Algumas outras intervenções, elas geram alertas, a gente vai alertar o apostador, pode ser também um alerta automático, mas boa parte delas geram assim reportes que aí sim vai ter uma análise assim humanizada, digamos assim. A gente identifica as pessoas, temos equipes de atendimento especializada também, se as pessoas entram, e aí a gente sai um pouco da parte tecnológica, mas todo o nosso time de atendimento ao cliente, ele é treinado, inclusive pela EBAC, né, que é a empresa brasileira de apoio ao compulsivo, que é o nosso parceiro estratégico para um atendimento especializado em casos já assim identificados ou com sérios indícios de jogo problemático. A gente caminha para a EBAC, porque é uma empresa de referência no setor, e a expertise desse atendimento de saúde é deles, mas o nosso atendimento ao cliente, ele está preparado também para, num contato, seja por chat, seja por voz, a identificar indícios também de comportamento problemático e encaminhar para a EBAC. Então, é um conjunto de ações, entendeu? Você agrega a tecnologia, até em função do volume, como eu falei, que é fundamental, com a parte humanizada. E é assim que a gente procura da melhor forma possível, ter uma atuação assim muito forte na prevenção do apostador, não só porque é uma obrigação regulatória, não só porque a gente entende que a empresa precisa se proteger por causa disso, mas principalmente a preocupação número um vai ser sempre a proteção do apostador. O principal assim, prejudicado numa situação de jogo problemático, onde a pessoa perde os limites, é o próprio apostador, seja por problemas financeiros, seja por problemas sociais, isso pode gerar problema no trabalho, ele pode estar
de madrugada ou apostando demais e de manhã não consegue produzir no trabalho. Então, o principal prejudicado sempre é o apostador e as atenções assim principais das equipes vai ser sempre o apostador. O jogo responsável na Flutter Brasil como um todo, ele não é uma área específica. A experiência inteira passa pelo jogo responsável, desde desenvolvimento de produto, comunicação, atendimento ao cliente, operação. Não basta você trabalhar o jogo responsável em uma das partes. O jogo responsável ele tem que estar ao longo de toda a operação. Eu vou te dar um exemplo assim que me veio à cabeça aqui agora, só para você entender. Por exemplo, na parte de comunicação. A gente sabe que muitos afiliados trabalham muitos operadores trabalham com o sistema de afiliado. Então, como é que o afiliado faz? O afiliado faz a sua comunicação, obviamente ele tem que estar 100% brifado e treinado para fazer uma comunicação responsável, mas mesmo com uma comunicação responsável, infelizmente, algumas pessoas podem desenvolver o jogo problemático. Então, imagina que um afiliado ele faz uma campanha lá através do link dele de afiliado e um apostador entra pelo link do afiliado e começa a ter problema, e aí ele procura, digamos que esse afiliado seja um influenciador, ele procura esse influenciador e começa a relatar para esse influenciador que ele está tendo problema com o jogo. Imagina se um influenciador chega para ele e fala, pô, vem cá, mas eu te falei para jogar com responsabilidade, pô, você jogou o que você quis, o problema é seu. Ou seja, você fez toda uma operação responsável, só que lá na frente, lá na ponta, o afiliado não fez a função dele, que é o seguinte, não estou dizendo que o afiliado tem que dar suporte especializado para a pessoa, mas o que ele tem que fazer? Ele tem que encaminhar esse apostador para o operador, e no caso da Bet Nacional, a gente vai encaminhar esse operador para o atendimento da EBAC. Então, se você não tiver o jogo responsável de ponta a ponta, a sua operação certamente vai ter gargalo em algum momento. Então, foi o que eu falei, a parte tecnológica é muito importante, mas todos os processos ao longo do caminho devem levar em consideração o jogo responsável. Tá bom. Obrigado, Marco.